Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Os 7 mergulhos da nossa vida. Vamos utilizar aqui uma figura de linguagem, baseando a nossa reflexão no texto em 2 Reis, capítulo 5, a passagem que fala sobre Naamã, a história de Naamã. Veja só o que diz esse versículo. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Vamos meditar nisso? Vem comigo. Deus deseja que todos nós tenhamos a nossa vida transformada. Nós sabemos que enquanto nós não temos um verdadeiro encontro com Deus, muitos de nós vivemos de uma maneira libertina, sem regras, né? A gente não tem um contato, um conhecimento a respeito da vida espiritual, das coisas espirituais, não conhecemos o reino de Deus. Muitos de nós não têm nem conhecimento de que exista uma vida espiritual, exista um amanhã, exista uma segunda, uma outra fase da vida, que é a vida eterna. Muitos de nós não temos noção disso. Até o dia que nós ouvimos a palavra, alguém pregou para nós, nós recebemos, tomamos conhecimento, o Espírito Santo nos toca, e a gente recebe e a gente quer essa transformação na nossa vida. Essa transformação é a obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ele quer nos transformar, ele quer fazer de nós pessoas diferentes. A palavra fala que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vamos viver o novo, viver em novidade de vida. Para isso, é necessário que Deus faça o seu trabalho em nossa vida. Veja só o que diz o texto de Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. É necessário que a gente passe por essa transformação. E neste vídeo eu quero estar tratando contigo, utilizando este momento, esta passagem, de maneira simbólica, assim como foi com Naamã. Naamã mergulhou 7 mergulhos para que tivesse a sua carne purificada. E então, de uma maneira simbólica, eu quero trazer aqui os 7 mergulhos da nossa vida, para que a gente tenha a nossa vida purificada. Não é verdade? Vamos considerar esse simbolismo, que as águas representam o Espírito Santo de Deus. Assim, os significados dos mergulhos de Naamã, no caso, os mergulhos em nossa vida, se darão da seguinte maneira. Primeiro mergulho. O primeiro mergulho que a gente dá, então, nas águas do Espírito é o momento da quebra da soberba, aquele orgulho pecaminoso que nos afasta de Deus. O Espírito faz-nos ver a nossa insignificância, assim como viu lá também o Naamã, e ele viu que ele, por toda aquela pompa
né, herói de guerra, general com muitos homens ao seu comando, entretanto não tinha poder algum contra aquela enfermidade. Na verdade, a sua insignificância, da mesma forma somos nós. Tá? Então essa soberba, essa arrogância que muitos de nós carregamos conosco, ela precisa ser quebrada. Ela precisa ser quebrada, porque a soberba, ela precede a ruína do homem, e Deus não quer que os seus filhos, os seus servos sejam arruinados, destruídos. Por isso, o primeiro mergulho, ele trata exatamente o que? De quebra da soberba. No segundo mergulho, ele desenvolve então a humildade. Ele quebra a soberba, e no segundo mergulho vem então o desenvolvimento desta humildade que nós precisamos ter para seguirmos e servirmos a Jesus. É o início da transformação, é o início dessa nova vida. A palavra de Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É preciso estarmos revestidos desta humildade. Então, no segundo mergulho, nós aprendemos a desenvolver esta humildade em nossa vida. E logo em seguida vem o terceiro mergulho. E no terceiro mergulho, nós então passamos pelo arrependimento dos pecados. É necessário. O ministério de Jesus e de João Batista sempre iniciou e terminou falando de é necessário que se arrependam dos vossos pecados. Jesus disse logo no início do seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É necessário que vos arrependam dos seus pecados. Em Lucas 5,32 a palavra diz: eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esta era a missão de Jesus. Então é necessário que nós passemos por isso. Esse foi o terceiro mergulho nas águas do Espírito. Daí então vem o quarto mergulho. O quarto mergulho é o mergulho que a gente vai passar então pela purificação dos pecados que nós cometemos. Precisamos ser purificados. E neste quarto mergulho nas águas do Espírito, então simboliza para nós este momento da purificação dos pecados que nós cometemos. Veja em 1 João capítulo 1, versículo 7, né? 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: olha, mas se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É esta experiência precisamos ter na nossa vida. Na purificação do pecado. Significa o perdão de Deus. Significa que Deus não vai olhar mais para essas coisas que nós praticamos no passado, quando nós ainda não o conhecíamos. Quinto mergulho. O quinto mergulho nas águas do Espírito, nós desenvolvemos a perseverança. Aprendemos a perseverar e perseverar na fé do Filho de Deus. Em Atos capítulo 11, versículo 23 diz: olha, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Aí a perseverança é se manter firme na sua posição de filho, de servo, de adorador, daquele que está a serviço do Senhor. Este foi o quinto mergulho. Vamos então ao sexto mergulho. Esse sexto mergulho é o mergulho que a gente já começa a dar uma chave de braço em Satanás. É o mergulho
da superação do desânimo. Tá desanimado? Mergulha nas águas do Espírito, porque o Espírito, ele vai ajudar você a superar esse desânimo. É um processo pelo qual nós temos que passar. Diz um pregador amigo meu que o desânimo é a maior arma que Satanás usa contra o cristão, usa contra aqueles que querem servir a Deus, porque ele chega e ele dá aquele tiro de desânimo na pessoa e a pessoa nem percebe que é o diabo que está ali, né? E ela vai se desanimando e vai parando, vai diminuindo. Daqui a pouco, quando vê, ela já está afastada de Deus e bem distante da obra do Senhor. Veja a palavra de Paulo, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Os desanimados são preocupação de Deus, dos apóstolos no passado, e devem continuar sendo preocupação para nós nos dias de hoje. Está desanimado? Mergulha nas águas do Espírito e o Espírito Santo vai levantar você. Sétimo e último mergulho. Naamã deu 7 mergulhos, né? Então nós vamos também aqui dar 7 mergulhos nas águas do Espírito. E esse 7º mergulho é onde se opera a fé e o milagre acontece. No caso de Naamã, a fé operou, porque teve que ter fé. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, aquele cara devia estar, poxa vida, já dei tanto mergulho, e até agora nada, a lepra está aqui, não sai, aquele profeta lá, não sei não, devia estar passando por todos esses processos aqui, que a gente precisa passar na nossa vida. Já está atravessando tudo isso, eu imagino, né? Eu imagino tudo isso. Mas ele perseverou e se manteve firme ali na fé. Não, vai acontecer, é o último, só falta um. E nesse último, o milagre aconteceu. Veja em João capítulo 1, versículo 40, a palavra diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Se creres, perseverares e se mantiver na fé, verás a glória de Deus. 7 mergulhos nas águas do Espírito para que o milagre aconteça na sua vida. Eu espero que esta reflexão seja ótima para você, que você possa pensar em tudo isso. Talvez você se encontre em um desses passos que eu acabei de citar aqui nesse vídeo, e então, se você se encontrar numa dessas situações, solução: mergulha nas águas do Espírito e o Espírito fará obra em você. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o presente momento, por estar aqui comigo até agora. Quero te pedir que, se este vídeo foi útil para você, se a mensagem foi boa para você, pensa naquela pessoa que você ama, na qual esta mensagem, este vídeo pode ser útil na vida dela também. E aí o que você vai fazer? Compartilha este vídeo com ela, tá ok? E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aí embaixo, deixa o seu like, me ajuda a divulgar esta palavra, a palavra de Deus, tá ok? Eu conto com você e conte comigo.